O mundo todo conhece o ator americano Richard Gere, não somente pelos papéis que ele já fez, mas também pela sua beleza, já que ele foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Porém, poucos conhecem a sua verdadeira história de vida. Fique comigo até o final e descubra como esse famoso ator americano de sex symbol passou a ser também o bom samaritano. Oi, tudo bom? Bem-vindo ao canal Arte e Filosofia. Se você gosta de saber da vida dos artistas de um jeito legal e curte filosofia que molda o pensamento humano, por favor, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para receber mais episódios. Então, sem mais conversa, vamos lá! Richard Gere hoje está com 75 anos e nasceu na Filadélfia, tendo 4 irmãos, onde seu pai era um agente de seguros e sua mãe uma dona de casa. Richard foi criado na igreja metodista e sempre se destacou na escola tanto de música quanto de ginástica, e ele até chegou a frequentar a Universidade de Massachusetts Amherst com uma bolsa de ginástica estudando filosofia, mas acabou desistindo dela. Richard trabalhou profissionalmente pela primeira vez no Seattle Repertory Theatre e no Providence Town Playhouse em Cape Cod em 1969, onde estrelou Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Seu primeiro grande papel como ator foi na ópera rock Breve, de 1971, escrita por Scott Fagan e Joey Koukoulas, que estreou na Broadway no Reed's Theatre e fechou após 3 apresentações, pois não teve muito sucesso. Depois disso, ele apareceu na versão original para o palco de Londres de Grease, em 1973, e Richard foi um dos primeiros atores notáveis de Hollywood a interpretar um personagem homossexual, estrelando como uma vítima gay do Holocausto na produção da Broadway de 1979 de Bent, pela qual ganhou um Kid Awards Award. Em 1980, ele fez o drama policial Gigolô Americano, que impulsionou sua carreira. His name is Julian Kay. So what you expected? His business is pleasure. Hello, Judy. You're a very sexy lady. Very good-looking woman. We have a lot of fun. He is the American Gigolo. Hello, girls. E o drama romântico Um Oficial e um Cavalheiro, 1982, onde ele estrelou com Debra Winger, onde ele acabou consolidando sua carreira ao estrelato, arrecadando quase 130 milhões. E o filme ganhou 2 Oscars de 6 indicações. E o próprio Richard recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro por esse papel. Sua carreira veio com tudo mesmo em 1990 com o filme Assuntos Internos. E o explosivo Uma Linda Mulher, onde ele foi indicado de novo ao Globo de Ouro. A década de 90 foi muito importante para Richard, pois ele fez muitos filmes de sucesso ao lado de grandes estrelas como Jodie Foster e entre outras atrizes. Richard também foi muito elogiado em sua interpretação no filme The Jackal, em 1997, quando ele interpretou o ex-militante do Irã, Declan Mukwege. Andare via da qui. Tornare in Irlanda, essere libero. Jackal ha preso un volo per Washington 11 giorni fa. Adesso avete un nome, è già qualcosa. Mas Richard Gere também não ficou apenas conhecido pelos papéis importantes que fez, mas também pela sua beleza e sex appeal. Pois em 1999, ele foi eleito pela revista People como o homem mais sexy do mundo, abrindo ainda mais as portas para o super galã. Em 2002, Richard aparece nos filmes de sucesso As Profecias de Mothman e Infiel, e no musical super famoso Chicago, vencedor do Oscar, onde ele ganha o seu primeiro Globo de Ouro. A flash of leg. The taste of temptation, the smell of corruption, and things that go bump. What you need is Billy Flynn. He's never lost a case. Billy
easily can fix it. My client feels that it was... Os filmes que Richard fazia sempre renderam uma boa bilheteria para as produtoras, pois ao longo dos anos, seu nome ficou muito forte no meio de Hollywood e todos queriam trabalhar com ele. Tanto que em 2004, o drama Vamos Dançar? Arrecadou 170 milhões em todo o mundo, que na época era algo surpreendente. Richard Gere trabalhou com atores e atrizes tão famosos e importantes quanto ele, como Christian Bale, Heath Ledger, Cate Blanchett, fazendo um filme sobre Bob Dylan. Mas claro que nem tudo também foi flores para o galã de Hollywood, pois houve alguns fracassos comerciais e até mesmo críticas em relação ao seu desempenho, como por exemplo com o drama romântico Noites em Rodante, em 2008, que foi bem mal comentado pela crítica, mas mesmo com as críticas ruins, o filme arrecadou mais de 84 milhões de dólares em todo o mundo. Todos sabemos que Hollywood é uma bolha e se você não nadar com eles, ou seja, se você não tiver os mesmos pensamentos e ideais dos manda-chuva, a coisa pode ficar ruim para os atores e atrizes e claro que isso aconteceu com Richard Gere. Pois em 1993, quando ele foi anunciar os indicados ao Oscar, ele denunciou as atrocidades que o governo chinês fez contra os tibetanos que queriam sua independência daquele país. E por esse motivo, Richard foi impedido pelo resto de sua vida de entrar na China. E isso também acabou afetando sua carreira, se tornando um ator não grato. Mas quando todos pensaram que ele ia sumir, após ser deixado de canto por Hollywood, Richard deu a volta por cima, fazendo filmes independentes que receberam algumas das melhores críticas de toda sua carreira. Em 2012, ele interpreta brilhantemente o empresário Robert Miller no filme Arbitrage, ganhando sua 4ª indicação ao Globo de Ouro. E ainda nesse mesmo ano, ele já recebe o Golden Starfish Award pelo conjunto da obra, do Hamptons International Film Festival, e o prêmio de realização de carreira do Hollywood Film Awards. Richard Gere Chicago! Ele também foi super elogiado por todos pela sua incrível atuação no drama político Norman, em 2016, de Joseph Sedar, onde ele interpreta Norman Oppenheimer, um pequeno conservador judeu. Todos foram unânimes em dizer que sua atuação era digna de um Oscar, e ao longo da vida muitos críticos disseram que Richard foi bastante injustiçado pela academia, pois ele nunca recebeu uma indicação ao Oscar. Mas a gente sabe por que ele nunca teve nenhuma indicação, né? Além de talentoso como ator, Richard também é um brilhante músico, pois vocês sabiam que o tema de piano de Uma Linda Mulher foi ele que compôs e executou? Pois é, ele também executou o solo de guitarra do filme Uma Noiva em Fuga. Pois é, Richard não basta para ele ser apenas um ótimo ator, pois ele navega em várias direções. Richard, ao longo dos anos, se torna uma presença humanitária muito importante nos Estados Unidos, pois em 1999, ele criou o Gere Foundation India Trust para apoiar uma variedade de programas humanitários na Índia e também é cofundador do Tibet House US, apoiando o movimento de independência do Tibete e a proteção dos direitos e terras dos povos tribais em todo o mundo, bem como apoiando causas ecológicas e a conscientização sobre a AIDS. Richard também ajudou a estabelecer o AIDS Care Home, uma instalação residencial na Índia para mulheres e crianças com AIDS, e também apoia campanhas de conscientização e educação sobre AIDS naquele país. Em setembro de 2007, Richard apelou ao boicote dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 para pressionar a China a tornar o Tibete independente e em 2010 critica o então presidente Bush, chamando de um presidente muito pobre, pois ele declara que a guerra no Iraque não foi apoiada pelo povo americano e que o governo Bush havia intimidado os americanos para tomar essa decisão. Em fevereiro de 2023, Gere foi uma das 480 figuras globais que assinaram uma declaração da Freedom House,
expressando apoio aos manifestantes de Mahsa Amini, pedindo sanções às autoridades iranianas e apelando à proscrição do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como grupo terrorista. Mesmo tendo filmes brilhantes com ótimas atuações e sendo uma figura humanitária bastante relevante, o mundo mesmo também queria saber mais sobre a vida íntima do supergalã. E claro que a mídia não deixava em paz, pois todos queriam saber como era a vida de uns atores mais bem pagos de Hollywood. Richard, ao longo dos anos, se envolveu com muitas mulheres como modelos, atrizes e artistas de um modo geral, deixando a mídia empolvorosa, pois muitos desses relacionamentos que ele tinha eram sempre com 2 ou 3 mulheres meio que ao mesmo tempo. De 1971 a 78, ele se envolveu com a atriz Penélope Milford e a pintora brasileira Sylvia Martins, de 78 a 86. Também se envolveu com Tilda Weld, Carole Mallory, Dan Steele, Lori Hoddick e até a cantora Barbra Streisand. E claro que nem falamos do affair que ele teve com a Priscilla Presley e a atriz Kim Basinger. Puxa, que lista, hein? Richard então começa a namorar a famosa modelo Cindy Crawford e quando todos pensam que era somente mais um namoro, eles surpreendem a todos se casando, sendo uma união bastante midiática, mas o casamento durou apenas 3 anos. E eles se separam em 1995. Em novembro de 2002, Richard se casa com a modelo e atriz Carol Lowe, e eles tiveram um filho, Homer James Gear, que nasceu em fevereiro de 2000, mas em setembro de 2003, após 11 anos de casamento, eles se separam. No início de abril de 2018, Gear se casa novamente com a ativista espanhola Alejandra Silva. E em agosto de 2018, eles anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho, Alexander. Richard se interessou pelo budismo quando ele tinha apenas 20 anos, estudando e levando a filosofia budista muito a sério, se tornando vegetariano. E foi nessa época que ele e a pintora brasileira Sylvia Martins foram para o Nepal, onde Richard conheceu muitos monges e lamas tibetanos, incluindo o mais famoso de todos, o Dalai Lama, e se tornou a partir daí um praticante do budismo tibetano. Ao longo dos anos, Richard nunca recebeu uma indicação aos Oscars e sabemos o porquê, porém ele recebeu muitos prêmios ao redor do mundo pela sua contribuição, tanto no cinema, quanto pela sua grande atuação humanitária. Em 17 de maio de 2012, o presidente albanês Bamir Topi concedeu a medalha de gratidão a Richard Gere com a seguinte citação: "Com gratidão e honra à personalidade marcante da arte mundial, grande humanista e ativista pela proteção dos direitos humanos, que desmascarou e tornou conhecido ao público americano e ainda crimes desumanos, limpeza étnica no Kosovo em 1999, a máquina militar sérvia contra a população civil albanesa que vivia em sua terra." Em 16 de fevereiro de 2012, o Museu George Eastman homenageou Richard com o prêmio George Eastman pela sua contribuição distinta à arte do cinema e dezenas de outros prêmios ao longo de sua vida, como o prêmio David de Donatello de melhor ator estrangeiro pelo filme Dias do Céu e 4 Globos de Ouro por Um Oficial e um Cavalheiro, Uma Linda Mulher, Chicago e Arbitragem. Richard Gere é um desses atores que entra de cabeça quando ele vai fazer uma atuação. E ele demonstrou isso quando em 2015 ele foi convidado a fazer o filme Top Out of Mind, que fala sobre um homem que vaga pelas ruas de Nova York enquanto reflete sobre sua existência. E ele acaba morando num abrigo para sem-tetos, quando ele fica sem opção de moradia. Richard então decide se disfarçar de um morador de rua e ele teve uma dura lição de vida ao presenciar a total indiferença e até mesmo desprezo das pessoas por essas pessoas sem teto. Richard disse que as pessoas passavam por mim e me olhavam com desprezo e ao longo do seu teste de pobreza, após ficar horas recebendo olhares feios, apenas uma única mulher teve pena dele
e lhe ofereceu um pouco de comida. Richard disse que foi uma das experiências mais difíceis de sua vida, pois esquecemos tantas vezes o quanto somos sortudos e abençoados, e não devemos nunca nos considerar que tudo está garantido em nossa vida, pois tudo pode acontecer. E se pudermos ajudar alguém, vamos fazê-lo. Com isso, quando Richard terminou seu experimento, ele andou pela cidade e, além de dar comida aos moradores de rua que encontrava, também deu $100 a cada um deles. Richard disse que eles choraram e ficaram muito gratos com a sua atitude. Com toda essa experiência humana que ele teve, Richard disse: faça parte da mudança do mundo que você deseja ver e fazer parte dele. E claro que não poderíamos deixar de citar um dos filmes mais lindos que ele fez, que foi o Sempre ao Seu Lado, que conta a história verídica de um professor universitário japonês que encontra um cão da raça Akita abandonado e se tornam grandes amigos. O cão chamado Hachiko o segue todos os dias até a estação de trem e o aguarda de volta até que o professor morre de um ataque cardíaco e não volta mais. Hachiko fica na estação todos os dias esperando seu dono, comovendo toda uma nação, até o dia de sua morte. Essa história aconteceu em 1923 e é lembrada e contada, e Hachiko foi homenageado muitas vezes no Japão. Eu não sei se vocês viram, mas eu assisti esse filme 2 vezes para nunca mais, pois ele é muito triste e comovente, a história entre eles. Se você ainda não viu, vale muito a pena ver esta linda história de fidelidade entre o homem e seu cachorro. Legal a história de Richard Gere, não é? Tudo bem que ele não teve grandes traumas ou problemas de infância, como muitos atores e atrizes tiveram, mas isso não desmerece o seu esforço, dedicação e como conseguiu vencer os obstáculos. E aí, o que você achou da história desse incrível ator? Já sabia que além de ser um ótimo ator, galã, também foi e é até hoje um benfeitor? Ah, e só para terminar, Richard está de malas prontas para deixar de viver definitivamente dos Estados Unidos, para ir embora com sua esposa espanhola, também ativista, para morarem na Espanha. Pois como ele disse nas entrevistas que anda dando atualmente, ele disse que sua esposa Alejandra viveu com ele por muitos anos nos Estados Unidos, longe de seu país, abrindo mão de muitas coisas, e que agora era a vez dele de abrir mão por ela, por amor que sente a ela. Bacana, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Deixe o seu like, por favor, e dá uma olhada nesses outros vídeos, quem sabe você também gosta. Obrigada por ter assistido e até o próximo Arte e Filosofia. Bye bye!